Estamos aqui diretamente do CEO Conference, a maior conferência para CEOs da América Latina, realizada pelo BTG Pactual. Eu estou batendo um papo agora com o pessoal da gestora Âmago Capital, que está aqui com a gente para falar um pouquinho da gestora, do fundo e do que eles estão achando do cenário macroeconômico e do evento. Tudo bem, Irã? Tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo tempo de vocês, vim aqui bater um papo com a gente, tá? Inicialmente, Irã, eu gostaria que você comentasse com a gente, com o pessoal, sobre a gestora, né? Como é que surgiu, como é que o tempo de mercado, o tempo da equipe, a experiência da equipe. Fala um pouquinho para o pessoal conhecer um pouco mais da gestora. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A minha carreira foi sempre no mercado financeiro, saí da faculdade, trabalhei no sell side, depois eu fui para a Redding Grifo durante 10 anos, fiquei na Redding Grifo. Depois eu fiz uma pausa na minha carreira, fui para os Estados Unidos, fiquei um ano no MIT, voltei para o Brasil no final de 2016. E aí com o Rodrigo a gente decidiu formar a gestora, né? O Rodrigo também tem uma longa experiência no mercado, já trabalhou inclusive no BTG, trabalhou no Unibanco, foi da JGP. E aí a gente tomou a decisão no final de 2016 de montar a Âmago Capital. Então a gente queria trazer um pouco de inovação para esse segmento de gestão de recursos. Lá no MIT eu tive a oportunidade de aprender muita coisa interessante. O Rodrigo também fez muitos cursos online de Stanford, mais de 30, aliás. E ali a gente conseguiu realmente absorver o que tem de melhor nas finanças lá fora, né? E a gente pegou algumas desse aprendizado, trouxe aqui para a gente. Inclusive a gente conta com um consultor econômico que tem ajudado bastante a gente nesse sentido. E a gente adaptou o nosso processo de investimento realmente para tornar o negócio um pouco mais científico. A gente achava que o processo de investimento que a gente tinha tradicionalmente aqui era quase que artesanal. Então a gente trouxe um pouco mais de dados para o processo de investimento. A gente continua visitando as empresas, continua falando com os fornecedores, continua vindo para essas conferências, mas a nossa primeira etapa do processo de investimento é um pouco mais quantitativo do que a gente vê por aí no mercado. Entendi. E o veículo de investimento é um fundo que usa a estratégia long bias, certo? Exatamente. Legal. Me diz uma outra coisa. A gente, nessas conversas que eu estou tendo aqui com os gestores, acompanhando os painéis, é impossível não perceber o otimismo de todo mundo com o Brasil, com o que está posto de agenda para os próximos anos, né? Está todo mundo muito, muito otimista. Eu gostaria de saber se você compartilha desse otimismo, né? Pelo que você está vendo, pelo que você está sentindo, para os rumos aí da economia e tudo mais. Diga lá. A gente continua bem otimista, desde o início do fundo a gente tem uma visão bem construtiva para o Brasil. Acho que é uma oportunidade única para passar a reforma da Previdência e as outras reformas fundamentais, né? A gente acha que a reforma da Previdência ela é necessária, mas não é suficiente para tudo o que o Brasil precisa para realmente atingir seu potencial de crescimento. Mas desde o início do nosso fundo, né, a gente começou em abril do ano passado, a gente sempre teve a visão de construir um portfólio para quase todo o cenário, né? Isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive na Grifo com o Stuberger. Agradeço eternamente por isso. Então, a gente procura desenhar um portfólio para diversos cenários. Por exemplo, na eleição do ano passado, né? Então, a gente tinha um certo pedaço do portfólio voltado à economia doméstica e tinha também um bom pedaço do portfólio voltado à economia externa. Então, se tivesse algum problema no câmbio, por exemplo, a gente estaria bem protegido nesse cenário, nesse cenário mais adverso. E é legal porque a estratégia long base te dá essa flexibilidade, né? Para poder não amortecer eventuais períodos que não sejam tão promissores em termos de resultado, assim, né? Ou que tenham volatilidade. Exato, que tenham volatilidade. E, Rodrigo, me diz uma coisa, como é que esse cenário macro que a gente está falando, essas perspectivas, como é que isso interfere e vai para dentro da tomada de decisão na hora que vocês têm lá o capital para alocar, onde alocar, qual ativo escolher, como defender? Como é que se dá esse processo? O que a gente faz de uma forma bastante científica, em geral olhando 10 a 20 anos de histórico, é pensar em cenários extremos, muito ruins ou muito bons. Então, por exemplo, no cenário atual a gente trabalha nos nossos modelos com um cenário de câmbio de 3,20 e um de 4,20. E no cenário base, 3,70. E quando a gente faz uma alocação numa ação, a gente tem um preço-alvo ponderado que a ação tem que ir bem em qualquer espaço
que esteja entre esse câmbio, vamos dizer, de 3,20 a 4,20. Só que a gente faz isso para todas as variáveis e a gente determina em cada modelo de empresa quanto cada fator de risco contribui para o risco do portfólio. Então, isso permite construir um portfólio muito bem estruturado, com muito menos vol do que um fundo normal do mercado. Entendi. Então, nesse caso, quando você coloca dois cenários extremos, né, e faz o seu modelo, roda o seu modelo ali, você já está falando, olha, no pior ou no melhor dos mundos, disso que eu estou enxergando que seria o melhor ou o pior neste momento, eu estou com uma seleção de ativos que faria sentido em qualquer situação nesse range aqui. Perfeito. A gente realmente não quer correr um risco direcional de cenário, quer fazer um portfólio que tanto a gente quanto os nossos cotistas consigam dormir sabendo que a gente está preservando capital. Legal. Eu gostaria de saber de você também o seguinte, aqui a gente tem um evento, que é um evento que eu acho que o grande lance desse evento é conseguir reunir tanta gente de alto nível, digamos assim, no mercado financeiro, empresas, né, economia real, né, e também a parte de política e tudo mais, que ajuda para a gente ter uma consolidação melhor de todas essas ideias aí. Eu gostaria de saber como que vocês aproveitam esse evento, né, e esses contatos para dentro de jogar coisas no radar de observação no momento da gestão. Então, a primeira coisa para dizer é que ter as pessoas mais importantes no país no mesmo local por 2 dias, isso é impagável e a BTG realmente, cada ano se supera nesse sentido. Então, mais uma vez, parabéns. Mas nesse ano em particular, eu queria dar destaque para o Tech Room, que eu acho que foi uma iniciativa excelente. A gente está vendo constantemente a sala lotada. Parabéns aí ao Fred, ao Flora, pela iniciativa. E, em particular, uma tese muito grande do nosso fundo é que vão ter oportunidades enormes para ganhar dinheiro, entendendo como a tecnologia impacta os setores antigos da economia. Então, a gente estuda esse tema diariamente, né? A gente já fez muitos cursos, a gente vive esse ambiente, né? O Irã fez MIT, a gente tem um outro sócio que fez MIT, eu fiz dezenas de cursos em Stanford, estou indo para lá semana que vem. Então, a gente busca muito entender como que a tecnologia impacta os nossos investimentos e isso tem funcionado. Então, um dos maiores contribuidores de performance do fundo, por exemplo, é Lynx, que a gente comprou por volta de 17 e a ação está aí por volta dos 30. E a gente identificou justamente para esse nosso foco, tentar entender como tecnologia pode virar uma oportunidade de ganhar dinheiro no fundo de investimento. Entendi. Então, não apenas olhar aquilo que está posto, mas aquilo que está por vir, né? E como que isso vai impactar o que tem disponível hoje aí de oportunidade. Perfeito. Legal. Rodrigo, Irã, eu agradeço muito pela presença de vocês aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês novamente.